Olá, eu sou Bruno Borges, advogado da Locatelli, e esse é o nosso podcast Tributário em Pauta. É com enorme satisfação que estamos aqui novamente em videocast, trazendo perspectivas setoriais da reforma tributária, num profundo e intenso estudo, sobre cada detalhe, aguardando aí as legislações infraconstitucionais, complementares, que são tão importantes quanto a própria alteração do texto constitucional. E buscando sempre levar para você, nossos clientes, aqueles que estão nos assistindo, um material de qualidade, de grandes reflexões, de muitos questionamentos, mas também que traga um pouco de segurança e traga as experiências das pessoas que estão diretamente vinculadas a cada um desses setores. E é justamente hoje nós vamos tratar sobre o setor de varejo, um setor altamente importante, impactante na economia brasileira, que gera emprego, renda, mas que enfrenta desafios naturais, Quando a gente pega um produto na prateleira, a gente não tem a noção da complexidade que é até esse produto chegar até nós. Estamos falando aí de precificação, estamos falando de uma quantidade de legislações envolvidas, e são questões que impactam efetivamente todo o desenrolar, a desenvoltura deste setor no Brasil. Além disso, nós estamos falando de uma diversidade muito grande que vai de supermercados, lojas de conveniência, lojas de departamentos, e-commerce, até mercados informais que estão aí inseridos no varejo. E o varejo também, ele sofre interferências muito grandes, flutuações, por exemplo, de consumo, crises econômicas, questões de inflação, afetam extremamente o setor de varejo. E é por isso a nossa preocupação e nosso olhar atento da reforma tributária sobre o setor de varejo. E aí nós temos vários anseios, várias buscas, mas estamos aqui para refletir sobre o setor de varejo neste momento, aguardando, claro, o desenrolar aí das fases de transição da reforma. Mas para isso a gente trouxe uma pessoa super especial, uma convidada que dispensa aí maiores apresentações, mas que eu queria deixar aqui registrado, o seu currículo e a sua experiência, com mais de 22 anos de experiência na área fiscal de empresas multinacionais. Márcia Balsa é a nossa convidada especial de hoje, graduada em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em MBA em Gestão Tributária pela Universidade Cândido Mendes, e dentro de sua vasta experiência, atualmente superintendente tributária das Lojas Americanas. É com muita satisfação que nós te recebemos aqui hoje. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruno. Boa tarde. Quero agradecer a todos que estão aí conectados com a gente nesse bate-papo. Agradecer principalmente a Locatelli por abrir esse espaço aqui para o varejo. O varejo, com certeza, é um setor que merece muita atenção, precisa muita atenção. E nesse momento, com a reforma tributária, eu acho que é muito bacana ter um espaço desse para a gente poder colocar nossas ideias, debater e escutar a opinião também de vocês. Obrigada pelo convite. Espero acrescentar, colaborar aí bastante. Com certeza. E também aqui na nossa bancada, aqui, no nosso diálogo, nosso bate-papo sobre a reforma tributária com o aspecto setorial do setor de varejo, o líder de relacionamento do cliente, de sócio-diretor, Daniel Ávila. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso videocast, Daniel. Bruno, obrigado aí pelo convite, parabéns pela organização e obrigado aos nossos ouvintes aí, que nos aguardaram aí alguns minutos, para esse início. Márcia, obrigado por ter aceitado esse convite também, obrigado a Caroline aí que fez esse convite a você lá no Rio, Acho que vocês estavam juntas no IFA. Isso aí, foi no IFA. Foi no IFA. E para a gente é um prazer te receber, Márcia. Eu acho que o varejo, Bruno, como você bem colocou, ele é muito importante, eu acho que dentro da estrutura, das cadeias de fornecimento que são globais. Então eu fico muito admirado hoje que, com alguns cliques mágicos, as mercadorias chegam até as nossas casas, Quer dizer, alguns números que a gente digita ali, a gente seleciona o produto. E eu fico admirado porque se a gente pensa em economias mais desenvolvidas, você tem infraestrutura, você tem um sistema tributário que funciona. E aqui eu confesso que, olhando a legislação, olhando a infraestrutura do país, eu fico mais admirado ainda que empresas como as Lojas Americanas ou como tantas outras varejistas conseguem chegar dentro da casa das pessoas, levar seus produtos, abastecer milhões e milhões de residências, só no Brasil. Então, obrigado, Márcia. Eu acho que a gente vai aprender muito aqui com você hoje do impacto do tributário dentro dessas operações e para que outras pessoas que também atuam no varejo ou atuam em outros setores possam ouvir a tua experiência. Mas então vai ser muito rico. Obrigado aí mesmo pela presença.
Obrigada. Também aqui conosco, no nosso estúdio, Caroline Martins, a nossa advogada experiente, com atuação vasta aí no campo tributário. Seja muito bem-vinda novamente, Carol. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Márcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para nós é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada. E Márcia, iniciando aqui, né, os nossos questionamentos, a gente sempre pensa, e o nosso bate-papo, na importância das pessoas construírem a sua carreira, nas dificuldades, desafios que cada um de nós enfrenta nessa construção. E com certeza, quando a gente escuta outras pessoas, a gente se inspira e a gente reflete também sobre os caminhos a serem percorridos. Então, eu queria que você falasse um pouco aí da sua trajetória profissional, dos principais desafios, né, que te levou até o varejo, que te faz lutar a favor do varejo, para o crescimento, para a sua expansão. Bem, eu tenho 22 anos, né, de experiência na área tributária. 15 desses 22 anos foram no varejo, então grande parte aí da minha carreira foi construída no varejo. Eu sempre atuei no mundo corporativo, basicamente trabalhei em 4 grandes empresas e sou carioca, né, formada pela Federal do Rio e formada em economia, o que não é uma coisa muito comum, né, pro mundo tributário. Geralmente as pessoas são advogados, contadores, mas eu costumo dizer, brincando, que eu tive a sorte do mundo tributário me escolher, né? Eu não tinha ideia, não procurei. Aconteceu, né, na primeira empresa que eu trabalhei iniciei como estagiária na ESSO Brasileira de Petróleo. A marca hoje já não existe aqui no Brasil, mas na época era uma subsidiária da ExxonMobil. E eu trabalhava na área de supply, de suprimentos, né, não tinha muito a ver. E foi no projeto de implementação do SAP, né, que eu atuei aí no projeto, muito alinhada, tendo muita interação com a área de tax, com o gestor tributário da área de tax, que quando no final do projeto ele me chamou e falou, Márcia, eu quero conversar com você, porque eu queria te convidar para entrar aqui na área tributária, porque para trabalhar na área tributária tem que ter perfil, e você tem o perfil da área tributária. E eu fiquei lisonjeada com aquilo, né? Pô, que bacana, eu aceito. E aí hoje eu fico pensando o que é o perfil que ele fala, né? Que eu acho que é um pouco de loucura, porque para trabalhar na área tributária tem que ser um pouco louco. Mas, enfim, na ESSO eu construí uma base muito sólida, né? Era uma empresa muito estruturada, uma empresa com processos, sistemas, uma empresa americana. Então, eu digo que eu tive uma base muito sólida de construção do compliance. Depois da ESSO, a segunda grande empresa que eu trabalhei, que eu atuei, foi na Nextel, foi no ramo de telecomunicações. A Nextel, posteriormente, foi vendida para Claro, né? E era um setor completamente diferente, uma tributação completamente diferente. A área tributária tem essas coisas, né? Você muda de empresa, parece que você está em outro lugar. São outras matérias, outras visões, outras teses, outros formatos, outras obrigações acessórias. Então, tudo é muito diferente. Então, de combustível para telecom, foi tudo diferente. E na Nextel, eu entrei, eu destaco muito que foi minha primeira experiência como liderança. Então, eu tinha um time de, acho que 12 pessoas, alguns ficavam fora do estado do Rio. Então, foi um desafio fazer essa gestão à distância, né? Na época não tinha o Zoom, não tinha o Teams, então tinha que ser uma gestão mais próxima. E no meu último ano na Nextel, eu assumi os projetos de tecnologia de tax, né? Tax IT. O Brasil estava numa fase de obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica e do SPED fiscal. Olha quanto tempo tem isso. E eu liderei esses projetos lá na Nextel. Descobri também que eu sou apaixonada por gestão de projeto, por toda essa parte de tecnologia fiscal. Na verdade, eu sou uma entusiasta e sou uma defensora, porque não existe área tributária sem uma área de tecnologia, sem um alinhamento muito próximo, sem automações. E me capacitei, fiz alguns cursos de gestão de projeto, de gerenciamento de projetos. E foi aí que apareceu na minha vida o varejo, né? O varejo eu ingressei no Walmart, né, aqui em São Paulo. A marca hoje também não foi vendida depois comprado pelo Carrefour, mas na época o Walmart era uma subsidiária do Walmart Stores, né, empresa norte-americana, e o Walmart é o maior varejo do mundo, né? Então eu entrei no Walmart e me apaixonei por aquilo tudo, né?
Foi uma paixão à primeira vista em relação ao varejo. A cultura do Walmart, né, a cultura do Sam Walton, que é o fundador do Walmart, que foi um revolucionário do varejo no mundo, era muito bacana. Então, foi uma experiência incrível que eu vivi, me apaixonei pelo varejo. E eu lembro que quando eu falei que ia entrar no varejo, para 2 amigos de área tributária, né, eles falaram: Márcia, você tem certeza do que você está fazendo? Olha o que você quer para você. Você já reparou, você já pensou em quantos itens o varejo comercializa? Nas dificuldades de logística que o varejo tem, em quantas operações e documentos fiscais que o varejo emite. Então, assim, é um mundo de informações, é uma complexidade muito grande. Você tem certeza, você é louca? E eu só falei assim: você já parou para pensar na quantidade de oportunidades que eu vou encontrar lá dentro? E o varejo é isso, né? Ele é oportunidade, né? Onde quer que você olhe, você encontra oportunidade, né? E eu segui aí no varejo, né? Depois do Walmart, em 2012, né? 2012, isso aí 12 anos atrás, eu ingressei na Americanas, Lojas Americanas. Foi aí que surgiu a Lojas Americanas aqui na minha vida. Retornei para o Rio de Janeiro. A sede da Americanas é sediada no Rio. E nesse momento, né, lá em 2012, a Americanas ela era o varejo que mais crescia no Brasil. Então, eles tinham anunciado um plano de expansão muito interessante, que eles chamaram o projeto de 80 anos em 5. Então, assim, a Americanas é uma empresa desde 1929, né? Está no Brasil desde 1929, ou seja, ela eu ouso dizer que é o varejo mais antigo que a gente tem no Brasil. Ela resistiu, né, a todos esses anos, hoje com 95 anos quase. Até 2010, a Americanas tinha 500 lojas no Brasil. E a meta, né, o plano de expansão anunciado no mercado era que até 2015 a Americanas teria o dobro de lojas, né? Por isso 85 anos em 5, teriam 1.000 lojas e estariam presentes em todos os estados do Brasil. Então, foi uma experiência incrível para mim, porque eu pude participar desse crescimento. Então, além da agitação do varejo, né, de toda a complexidade que ele tem, eu vivenciei esse crescimento, né, orgânico que a empresa teve. E, como área tributária, eu pude estar muito junto da estratégia da empresa, né? Porque quando você fala em crescer lojas, em ampliar lojas, você entender a logística, é você entender onde vai ficar localizada uma central de distribuição, é você entender qual a melhor malha logística tributária que você pode ter, né? Dado que o Brasil é um país regional com diversos benefícios fiscais, né? Para centrais de distribuição, atacadista, operação de e-commerce, que também estava em expansão, né? Cresceu muito. Então, assim, eu pude atuar em todos esses pontos, em análise de benefícios fiscais, negociações com o fisco diretamente, implementações de todas essas regras, essas situações novas. Então, foi uma experiência muito enriquecedora que eu tive aí na minha carreira. E depois, passado essa fase, mais para 2020, também a Americanas teve uma fase muito relevante, muito importante de M&As, no qual também a área tributária apoiou, participou, onde teve aí a aquisição de alguns grupos, o Hortifruti Natural da Terra, o Grupo Único, que é a marca Puquê, Imaginário, e em 2021 culminou aí na incorporação da empresa de digital, que era B2W Digital, de e-commerce, com as Lojas Americanas Varejo Físico, com o objetivo aí de combinação de negócios, melhor experiência do cliente, omnichannel, enfim, sempre tendo que se reinventar, né? Então, seguindo em linha com o que você falou, é bem isso, o varejo ele precisa estar em constante movimento, né? Ele precisa se reinventar, estar em movimento. Então, quando eu falo que eu estou há 12 anos nas Lojas Americanas, né? Nossa, quanto tempo? Nossa, 12 anos, isso tudo. Eu falo, gente, é pouco. Eu já passei tanta coisa lá, parece que eu já estou lá há uns 20, 25 anos. Mas é isso. Acho que é um pouquinho da minha história. Hoje, eu atuo como superintendente tributário das Lojas Americanas, no modelo de área tributária estratégica, é o que eu
coloco para mim, coloco para minha equipe, a área tributária sendo protagonista, né, do negócio, sendo parceiro do negócio, entrando dentro do negócio e tirando aí o máximo de eficiência tributária, otimização possível para trazer rentabilidade e retorno para o negócio. Não, fantástico. A gente entende aí o convite, né? A Carol e o Daniel tiveram a oportunidade de te ver apresentando nos eventos tributários e realmente a gente fica impactado com toda a sua versatilidade, né? Com a sua adaptabilidade a tantas situações. E aí é um perfil muito adequado para a reforma tributária, né? Para todos os desafios que a gente... Com certeza. E além de tudo, ela ainda não comentou aqui, mas ela tem o desafio presente por muitos anos de ser mãe. Ah, é. E isso demonstra mãe de dois tesouros. Demonstra aí também a sua capacidade de realizar sempre bons trabalhos. E eu acho que o Daniel tocou num ponto, e eu queria, Daniel, que você retomasse ele, a questão aí das margens apertadas, né? De como que esse desafio mesmo logístico e algumas questões que podem impactar aí, que impactam, na verdade, diretamente o varejo, né? Com certeza, Bruno. Eu acho que, ouvindo a Márcia, né, a gente começa a perceber por que ela foi convidada na ExxonMobil para tocar projetos tributários. Porque além de ter grande domínio técnico, tem uma energia muito boa. Isso é necessário para grandes organizações, né? Enfim, são vários conflitos e essa energia boa, essa capacidade, elas agregam muito, assim, Márcia. Mas eu acho que voltando para a pergunta do Bruno, quando a gente olha o setor de varejo, isso não é novidade para ninguém, né, Bruno? É mundialmente conhecido como um setor de margens muito apertadas, Márcia. E, bom, você colocou, por que você foi para o varejo? São milhões de operações todos os dias, você ficou louca? Aí você falou assim, bom, mas também são milhões de oportunidades. Como que o C-Level vê, Márcia, essas oportunidades que o tributário e o fiscal trazem na operação? Assim, a minha pergunta é, bom, como que as pessoas que têm a direção ali da companhia veem hoje o tributário numa empresa como a Americanas ou, enfim, em outros lugares que você passou, Nextel, Walmart, mas qual que é a visão deles em relação ao tributário? Porque na cabeça deles são tributos, mas hoje a gente vê que o tributário ele faz resultado, como você colocou. Então é mais ouvir um pouco a tua experiência hoje com o C-Level em relação ao impacto do fiscal e do tributário no resultado da operação, na defesa de rentabilidade e de margens. Bem, eu diria que essa visão ela mudou muito de 15, vamos botar 15 anos para cá. Hoje, respondendo diretamente, como que o C-Level enxerga isso? Enxerga como o tributário ele é estratégico, né? Ele é estratégico e muito, né? Então, ele traz valor e ele precisa acompanhar a estratégia da empresa. Ele precisa acompanhar as operações, ele precisa ser parceiro do negócio, ele precisa entender. Então, hoje, falando de Americanas e falando o que eu vejo em grandes corporações, né? Eu trabalhei em grandes empresas, então não foi diferente em outras. Sempre foi... essa visão do C-Level sempre foi de extrema importância para o tributário estratégico. Tá? Agora, o que eu percebo de um tempo para cá é que isso aumentou mais ainda. Né? Eu acho que grandes empresas já tinham essa visão, né? Já tinham essa preocupação de trazer o tributário estratégico para junto, né? E eu vejo que, com o passar dos anos, até médias empresas hoje, eles estão buscando essa postura, né? Então, o tributário, ele deixa de ser um centro de... A visão do tributário ser um centro de custos, né? De ser uma despesa, né? Aquele cara só que fica pagando, gerando guia, nossa, só paga imposto, né? Então, essa visão, ela mudou muito. A visão de deixar de ser um centro de custo, de despesa, e passar a ser um centro de lucros, de resultado, né? Então, hoje, eu enxergo que mudou muito e que a gente tem sim esse reconhecimento, né, desse protagonismo da área tributária dentro do negócio. Não, muito interessante, porque está em linha com o que a gente até ouve no dia a dia dos clientes, né? Tem cliente nosso que tem o tributário até como uma caixinha de negócios ali de resultado. E eu penso que no varejo a quantidade de operações, né, que são transacionadas todos os dias, é até mais impactante, assim, sabe, Bruno? Eu, ouvindo a Márcia, assim, eu acho que na defesa, porque é isso, quer dizer, como que eu defendo cada centavo aqui dentro dessa operação
para, a partir de milhões ou bilhões de operações, eu entregar um resultado no final de cada exercício. Então, é interessante ouvir essa progressão e, como você falou, está se intensificando, né? E cada vez mais até as médias empresas que às vezes não têm uma estrutura, né? Porque quando a gente fala do tributário, é bem separado. A gente tem o tributário mais transacional, né? E tem o tributário estratégico. A gente tem até, falando aqui um pouco de hoje, eu tenho uma área que a gente chama de inteligência tributária, né? Então, nessa área de inteligência tributária, que a gente montou, que eu estruturei dentro da Americanas, a gente tem aí pessoas com várias skills, com várias experiências, pessoas que vieram da área logística, conhecimento contábil, conhecimento jurídico. Então, assim, com visão da empresa, que é para a gente conseguir estar próximo e ter essa visão, essa proximidade. Então, esse tributário estratégico, o planejamento tributário, né, que é o mais conhecido, ele tem se intensificado até para as médias empresas. Eu já vejo muitos parceiros, né, muitas consultorias hoje. As empresas já são abertas para receber essas consultorias. Antes, não. Né, tinha um medo, era um tabu, né, era uma coisa, não, o tributário não se mexe, o tributário só paga, o tributário só gera despesa. E não, eu acho que hoje a gente chegou nesse cenário aí de reconhecimento do valor que a área tributária, que o tributário estratégico pode trazer para uma corporação. Eu falo assim, quando a gente pensa naquele início, né, pensando na competitividade do varejo, né, que é uma competitividade muito acirrada, nessa conquista que tem que fazer com relação à fidelidade dos clientes, a levar esses produtos, a gente percebe que o tributário é um aliado que oportuniza que isso aconteça, né? Então, assim, quando a gente falou a complexidade e os desafios, o aliado foi a estratégia tributária, porque naqueles momentos mais decisivos, as boas estratégias, de alguma forma, se efetivaram nas boas margens, né? Então, bem interessante essa questão. E pegando aí essa análise e os desafios que a gente tem pela frente, aí já entrando na questão da reforma tributária, a gente sabe que a gente vai ter um período aí de transição, né? E a gente tinha comentado aí com a Caroline, eu acho que a Caroline tem também algumas reflexões sobre esse ponto. Sim, claro. Bom, Márcia, sabemos que estamos passando por um momento muito peculiar com relação à reforma tributária, que será um período que exigirá muito estudo, dedicação e adequação também, né, das empresas. Então, sobretudo, conviver com 2 sistemas tributários também. Então, como que o setor do varejo está se preparando para esse momento de transição? É uma preocupação grande para todo mundo, né, gente? A gente está aí há 1 ano e 4 meses do início do nosso novo sistema tributário e a gente não tem ainda uma regulamentação, né? A gente tem uma emenda publicada, a gente tem promessa de 2 PLs para o final desse ano, 2 PLs que não vão ser nem um pouco suficientes para regulamentar todas as regras que a gente precisa operacionalizar, porque, né, a gente precisa operacionalizar, e quando eu falo de operacionalização para o varejo, é muito pesado, né? Então, assim, o varejo, se todas as empresas precisam se preocupar com a reforma tributária, o varejo tem que se preocupar num nível muito mais elevado, porque hoje, por exemplo, eu estou falando de 1.600 estabelecimentos, né, que eu tenho na Americanas. Eu gero em torno de 3.500 obrigações acessórias por mês. Eu gero 8.000 guias de pagamentos, em média, por mês. São milhões de documentos fiscais emitidos todos os dias, né? Então, é um quantitativo, uma volumetria muito grande. E esse cenário todo que a gente está, de falta de regulamentação, ele exige do varejo uma preparação de forma simultânea. Eu não vou conseguir me preparar, me planejar, né, com toda a tranquilidade a respeito de uma implementação de reforma tributária, dos novos sistemas, do novo modelo. Então, na hora que sair regulamentação, é correria, né? E hoje, a gente não vai ter tempo suficiente para isso, né? E hoje, as empresas que estão investindo nessa análise, né, o que eu falaria? Como o varejo se preparar? É investir na análise. É investir em você conhecer, em você entrar na tua operação, em você já fez o cálculo de qual vai ser o impacto que a reforma, né, o que está posto hoje, claro, pelo que a gente tem nos PLs, tudo pode mudar, mas o conceito principal, você já fez um impacto nos teus preços de compra? Você já calculou como é que vai ficar a sua margem?
A reforma tributária ela vai ter impactos diferentes para os diferentes setores. Então, você tem que entender qual vai ser o impacto no seu setor. Então, assim, o varejo ele precisa, não só o varejo, né, todo contribuinte, buscar essas respostas, avaliar o seu negócio, entrar no seu negócio. Então, olhando para o varejo, eu estava até comentando aqui com o Bruno, a gente pensa até em fazer capacitação de fornecedor. Vou ter que entender o preço do meu fornecedor. Porque se ele não repassar, se ele não fazer uma implementação correta, o varejo recebe, eu revendo. E minha margem é pequenininha, é bem achatadinha. Então, eu preciso garantir que ele vai estar entendendo, eu preciso entender para negociar com ele. Então, a gente fala até, né, uma coisa que a gente está pensando é fazer uma capacitação de fornecedores, entender o perfil tributário do fornecedor, para a gente chegar no nosso preço, para a gente entender a nossa rentabilidade, a nossa margem, para entender onde que a gente vai ter o impacto disso tudo. Então, assim, entrar na operação é o que hoje a gente está fazendo para medir o impacto exatamente da nova carga tributária. Outro ponto também é a parte de tecnologia, né? É inevitável, né? A gente está falando tanto dos sistemas que a gente já tem hoje, dos RPs, dos sistemas que fazem as emissões de XML, dos documentos eletrônicos. Você precisa estar em contato com o seu fornecedor para entender como é que aquilo está acontecendo. O fornecedor vai ter que me dar aquilo ali pronto, mas você vai ter que implementar, você vai ter que testar, você vai ter que primeiro ter certeza que está certo o que ele fez, né? E lembra que o tempo dele vai ser o mesmo tempo que o seu, porque a regulamentação vai ser igual para todo mundo. Então, é um desafio grande também essa parte de tecnologia. E, assim, hoje também buscar no mercado ferramentas que auxiliem nessas avaliações de cálculo, né? A gente veio também conversando sobre isso, que consiga facilitar, né, essas análises. Já tem ferramentas no mercado, então isso o varejo já olha, já está olhando. E o varejo ele tem feito, falando aí como setor, né, como um todo, ele tem feito alguns eventos grandes eventos para troca de experiência, brainstorm. Então, assim, o varejo se organizou muito para trocar experiências e para debater os temas, né, mais desafiadores, mais polêmicos. E falando sobre a participação em termos nas regulamentações. O varejo ele tem feito muita participação através das suas entidades de classe, né? Então, tem Abras, tem Fecomércio, o IDV, no qual até eu participo. Então, assim, participação em propostas de emendas. Então, através dessas entidades de classe, o varejo tem colocado, né, o seu ponto de vista e participado também de audiências públicas. Então, assim, o varejo está bem participativo. O retorno dessas propostas é que, né, a gente não sabe ainda, mas a participação, a gente está sendo, sim, participando, né, levando as propostas aí adiante. Eu particularmente participo, né, do Comitê Tributário do IDV. O IDV é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. É uma entidade que reúne quase 70 dos maiores varejistas do Brasil. E a gente tem pautas quase que semanais, quinzenais no mínimo. E em relação ao que a gente fala sobre a reforma, né, todos os pontos, é muito unanimidade que no nosso entendimento, né, as empresas que hoje estão investindo em antecipar essa análise estratégica e a estratégia de implementação da reforma, elas já vão estar num passo à frente. E, Márcia, você tocou num ponto aí que eu achei muito importante, e a gente tem trabalhado aqui nas nossas reflexões, assim, digamos que a gente tem 3 momentos aí de preparação para a reforma. O primeiro momento é o diagnóstico, e você ressaltou muito a importância da empresa entender a sua operação, mergulhar realmente no detalhe para ela captar tudo isso. Depois a gente vai ter um momento também necessário de projeções do que a gente já tem posto. Então, a gente está esperando realmente os 2 PLPs, o 68 e o 108. Vamos ver, né, as alterações, mas já é uma possibilidade de projeções. E depois, claro, todas as empresas terão que promover essa reestruturação. E é uma reestruturação em cada etapa específica de acomodação do novo sistema tributário, até que a gente tenha um novo sistema tributário. E daí a necessidade também da gente ficar atento para ver se ele continua harmonioso, se ele continua as engrenagens funcionando de forma correta, da forma como foi idealizada. E assim, nesse aspecto, a gente recebeu no nosso videocast anterior, né, o Rodrigo Navarro, da Abramate, e aí você destaca aí o IDV,
e a representatividade que o varejo tem também, buscando ali um diálogo mais aberto, mais próximo, né? E eu acho que o Daniel também tem algumas questões relacionadas aos próprios desafios e a importância aí também desses debates, né? Para que seja levado ao legislador até um aspecto educacional. O legislador nos conheça. Antes de legislar, nos conheça. Interessante você colocar esse ponto, Bruno, porque acho que quanto mais eu ouço, e mais eu estudo, e mais eu converso sobre a reforma, mais eu fico preocupado, assim, porque, bom, você mencionou 2 projetos, né, de lei, o 68 e o 108, mas são 20 projetos, né? Pelo menos 4 iniciais, né? São 20 projetos hoje que a gente tem mapeado de reforma tributária, Zona Franca de Manaus, tem projeto para Simples, tem projeto para diferentes aspectos, né? E a Márcia tocou num ponto que é a questão, bom, das implementações. Quer dizer, bom, as leis debatidas e discutidas são comandos gerais e abstratos, mas a vida real é muito diferente, né? Então, tecnologia, quer dizer, eu tenho tempo hábil, né? A gente está um pouco mais de 15 meses aí da virada de chave. Será que a gente tem tempo hábil? A Márcia até colocou, bom, quem está se antecipando, acho que vai ter uma certa vantagem, porque está com a casa organizada, sabe estrutura de custos, sabe estrutura já de como vai ficar as margens de vendas, né, Márcia? Então, a minha pergunta está um pouco relacionada a isso, assim, Márcia. Bom, você como membro do Instituto de Desenvolvimento do Varejo e participando desses fóruns todos, o que você acha que são os pontos mais críticos hoje da reforma, ou que causam mais preocupação para o segmento nesse contexto da reforma tributária do que a gente hoje tem conhecimento, né? Nas linhas que a gente tem conhecimento? São muitos, né? Eu tenho que escolher, né? Seja econômica. Bem, o primeiro ponto inevitável é o período de transição, né? O período de transição, ele por si só, eu acho que se eu tivesse que... A minha opinião, uma opinião pessoal minha, ele não existiria, porque eu não consigo ter respostas operacionais de como a gente vai viabilizar um período de transição para muita coisa. Então, assim, o período de transição, além da volumetria, né, além da manutenção de 2 sistemas tributários, né, duas estruturas que eu preciso cumprir um compliance no antigo sistema e no novo sistema, eu vou ter que duplicar, como é que eu vou fazer, né? Toda essa quantidade toda de obrigações acessórias que eu tenho, ela não vai deixar de existir no período de transição. Na verdade, vão existir outras. O XML lá, até já foi publicada as notas técnicas do ENCAT, né, com os novos campos do XML. Os campos já estão lá, então assim, não deixam de existir os outros, eles foram acrescentados. Então a coisa só vai aumentando. Então é muito preocupante, me preocupa muito a questão do período de transição no operacional. E também, assim, respostas do tipo, o que eu vou fazer com a subvenção tributária no período de transição, quando eu começar a calibrar a alíquota do IBS e do ICMS? O que eu faço com a subvenção tributária que está no meu estoque? Vou um pouquinho mais fácil. Que preço eu uso, né? Qual vai ser o preço? Hoje, o preço que eu coloco lá na prateleira, ele é o preço com grossap dos impostos por dentro. Essa é a minha base. Tá, agora qual preço eu vou colocar? Eu vou colocar o que na base de cálculo? São 2 bases de cálculos, que vai ter o ICMS, o IBS. Então, assim, são muitas respostas que a gente não tem e que são complexas. Então, assim, o período de transição, ele é uma preocupação muito grande para o varejo. Muito. Para todos e para o varejo, em função da complexidade e do número de transações, de operações, é mais ainda. Um segundo ponto de muita preocupação também para o varejo, né, são os saldos credores acumulados de impostos, né? O varejo, ele é o final da cadeia. Então, ele está lá na ponta. Antes dele, a gente tem toda uma... Né, a gente tem a indústria, o importador, a gente tem o distribuidor, a gente tem o atacadista, a gente pode ter N agentes aí no meio dessa cadeia. E o varejo, ele recebe toda a carga tributária, né? Tudo concentra nele, ele é o último. Então, historicamente, o varejo ele é um setor que tem créditos acumulados. Créditos acumulados de PIS/COFINS, principalmente créditos acumulados de ICMS e subvenção tributária, né? Em função do caráter da subvenção tributária, da não definitividade, que geram créditos. E o PL 68, ele trata de uma forma, né, a forma como vai ser compensado, principalmente o ICMS, ele diz assim, os créditos homologados até dezembro de 2025. O que são créditos homologados, né? Então, eu estou entendendo que são créditos que estão lá escriturados, estão declarados nas minhas obrigações acessórias,
E aí ele fala o seguinte, esses créditos eles vão ser parcelados em poucas parcelas de 240, número de 240, ou seja, são 20 anos para você compensar. Então, assim, isso é preocupante, porque hoje essas empresas, elas compensam esse valor direto, né? Ela conta com esse caixa. Como é que vai ser depois disso? Dividir em 240 parcelas ajustados pelo IPCA, se não me engano. É isso. Então, isso é uma grande preocupação. O fluxo de caixa, como é que vai ser? E, paralelo a isso, hoje, o que o varejista tem de desafio? Correr atrás de monetização. Então, é correr atrás primeiro, de cumprir essas obrigações acessórias de ressarcimento, né? Muitos não conseguiram ainda nem reconhecer esse crédito dentro da tua escrituração, né? Dentro do... correr atrás disso e correr atrás de acelerar a monetização de créditos. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Eu vi uma matéria no Valor, tem alguns meses atrás, que falava sobre isso. E dizia que os maiores setores impactados vai ser o varejo e o agronegócio. E que junto, eles têm mais de 70 bilhões de créditos acumulados. Então, assim, é uma preocupação muito, muito, muito grande para o nosso setor. Uma outra preocupação também, em linha aí, né, é a substituição tributária, né, o regime de substituição tributária. Então, assim, foi uma decepção, para mim, pelo menos, né, a emenda constitucional 132, ela não extinguiu a possibilidade da sistemática de substituição tributária. Então, assim, ela permanece prevista. E eu tenho receio da substituição tributária ela se configurar no novo sistema tributário, né? Você ter uma substituição tributária em cima do IVA. E a substituição tributária, ele é um regime completamente arcaico, defasado, né? Ele veio da década de 60, com o intuito, né? Com a promessa, com o discurso de combate à sonegação. Então, trazer a arrecadação para o início da cadeia produtiva ali, até para diminuir o trabalho fiscalizatório da administração pública. E depois a substituição tributária ela acabou virando um mecanismo de antecipação de caixa para o governo, né, para os estados. Então, eu cheguei, né, eu cheguei em momentos no varejo que eu tinha estados que 80% do sortimento tinha substituição tributária. Então, assim, o receio, a substituição tributária, ela não existe em lugar nenhum no mundo, né? Então, é exclusivo do Brasil. Então, assim, a gente tem, sim, esse receio da substituição tributária, ela retornar e ela permanecer no sistema, né? Permanecer no sistema. Então, é um receio, sim, que a gente tem e um ponto de atenção em cima desses pontos de reforma. E, por último, né, e não menos importante, eu diria até que um dos pontos que hoje mais me preocupa é o split payment. A gente fala do split payment, né, ele está previsto, né, como uma forma de pagamento, mas quando você entra para entender como ele funciona, como ele vai funcionar, isso causa uma preocupação muito grande, né? Porque o split payment, ele é um modelo super sofisticado, né, que vai exigir altas tecnologias, inovação, certamente um investimento grande, né, e não existe. Ele não foi criado ainda, né? Então, ele não se materializou ainda, né? Então, como é que vai ser esse split payment? E ele é um controle de pagamentos super complexo. Então, só falando um pouco como ele funciona, o split payment, ele vai pegar cada pagamento de uma operação, seja ela de serviço ou de mercadoria, né? Qualquer operação que você pague por cartão de crédito, por Pix, né, que passe por uma instituição bancária, vai acontecer o recebimento da mercadoria e você já vai fazer a retenção do imposto ali naquele momento direto para o comitê gestor ou para a Receita Federal. E o varejista ali na ponta, né? Então, ou seja, você vai numa loja, você faz uma compra à vista, naquele momento você paga o preço da mercadoria, o varejista ele nem recebe mais o faturamento bruto, a receita bruta, ele recebe o líquido e já direciona, já é feita uma retenção naquele momento via split payment para o comitê gestor, para a Receita Federal, né? Para o ente arrecadatório. Sem contar que existe uma série de minúcias, né? Se você faz um pagamento parcelado
né? Ele fala que é pela liquidação financeira. Então, se naquele momento foi uma operação à vista, você recolhe o imposto naquele momento. Se acontece um parcelamento, em 12 parcelas, por exemplo, a primeira parcela você paga naquele momento e as próximas parcelas, as outras 11, você antecipa no prazo do pagamento do imposto. Então, ou seja, acontece o split payment no momento da liquidação financeira para uma operação à vista, mas numa operação a prazo ou parcelada, você não tem esse prazo. Você tem que pagar no momento, né, posterior do fechamento da competência e do vencimento do imposto. Você tem um descasamento, né? Isso. Não, eu estou falando aqui só a parte do faturamento, né, dando o exemplo aqui do faturamento. Tem um descasamento de caixa, com certeza, e quando você olha para o débito, para o crédito, perdão, como é que é o controle do crédito? Como é que vai ser o crédito? Porque o varejista, para mim, o crédito é super importante, né? Eu olho o tamanho da minha margem é pequena, eu faço crédito, débito. Como é que é hoje o crédito? No momento que eu compro, eu dei entrada, registrei aquela nota fiscal, eu já faço, né, o crédito daquela mercadoria, por exemplo, já faço o crédito PiscoFins, o crédito ICMS, naquele momento. Agora não, com o split payment, o crédito vai acontecer na liquidação financeira que você pagar para o teu fornecedor ou se antes vencer o imposto dele. Então, ou seja, além de tudo, olha o controle que vai ser criado. Então, a regra é o seguinte, olhando para o meu crédito, eu comprei do fornecedor. O imposto que ele vai pagar na data do vencimento dele, se ele não pagar, ele pode resolver não pagar o imposto, esse valor vai ser descontado no momento que eu fizer o pagamento financeiro dele, no prazo de, 30, 60 dias. Então, vocês estão percebendo o tamanho do controle que o contribuinte vai ter em cima do split payment? Então, assim, me causa muita preocupação, porque, assim, muda a forma de apuração dos impostos, a forma como a gente apura, né? A gente está falando que para o crédito é um regime de caixa e para o débito é um regime de competência. Isso vai dar um descasamento no fluxo de caixa, vai impactar. E, em termos de controle, ele vai ser muito delicado, porque eu vou ter que fazer o controle de tudo isso. Ah, não, mas você pode pagar o que o Estado está te colocando, mas você vai, o comitê gestor, né? Agora não fala mais Estado, né? Mais Estado e município. Mas você vai realmente confiar naquilo que está vindo? Né? A gente nem tem um sistema pronto. A gente nem tem um projeto piloto, a gente não tem nem um programa de rollout, nada. Então, assim, difícil. A gente vai ter que criar controles e vai ter que criar ferramentas detalhadas de controle de pagamentos individuais por documento fiscal. Coisa que hoje a área tributária não faz. Isso não existe. Esse compliance não existe na área tributária. Então, meu receio, né, até para não estender tanto aqui, a gente, hoje eu falo que a gente apura o imposto, né? Eu vou mudar, né? Eu não vou mais apurar o imposto, agora eu vou conciliar o split payment. Então, meu receio é isso, ter uma estrutura pesada de controle, ainda não existe, né? Não testada e sem um plano de piloto, sem um plano de implementação muito claro, né? E a gente está aí há alguns 15 meses, né? 15 meses. Para ingressar um novo sistema. Acho que muito elucidativas aí os pontos que a Márcia trouxe e pontos sensíveis, né, Bruno? Porque no fim das contas, todas essas preocupações, elas vão resultar em aumento de preço, né, na ponta final ali para o consumidor final. Porque, bom, primeiro, a gente não tem infraestrutura, né, como a Márcia colocou. Tem infraestrutura de tecnologia para isso. O Brasil é super avançado no sistema financeiro, a gente tem uma estrutura de dados muito boas. Mas para a reforma, para endereçar tudo isso, a gente está no zero ainda. A gente tem potencial. É isso. Temos potencial, sim. Isso é muito falado nas audiências, né, nos eventos. Temos o maior sistema bancário do mundo. Eu acredito, o split payment pode sim também ser um super sucesso. Mas olha o prazo que a gente tem. E tem uma questão que é de controle do Estado sobre as operações. Quer dizer, você tira a liberdade do empresário, você tira a liberdade da iniciativa privada sobre a alocação de recursos. É claro que os tributos precisam ser recolhidos, mas os salários também precisam ser pagos, os fornecedores precisam ser pagos. Eu penso, Márcia, quando eu vejo esse tema do split payment, eu penso que assim, bom, numa situação de normalidade, é um custo financeiro. Né? No fim das contas é isso, é uma indisponibilidade ali temporária de caixa.
Mas em uma situação de adversidade? Bom, eu preciso ser seletivo. Quem que eu vou pagar primeiro? O Estado não está tomando mais risco. O Estado não vai ficar descoberto. Mas a folha de salários pode ficar. Os fornecedores de matéria-prima, né, que fazem a operação girar, podem ser preteridos nessa fila. Então causa muita preocupação. Assim, estruturalmente, quando a gente olha para o texto da reforma, bom, saldo credor de ICMS já é um sinal de que o sistema não funciona bem, porque você não está respeitando não acumulatividade. Split payment, Márcia colocou, substituição tributária. De fato, quando a gente olha para todos esses elementos da reforma, realmente a gente que está no dia a dia do tributário nos causa muita preocupação. Acho que o nosso papel é cada vez mais ir consolidando esses pensamentos e se aprofundando e tendo experiências do dia a dia de quais são as dúvidas reais dos clientes. Mas eu acho que a Márcia endereçou aqui várias questões que vão ser de ampla aceitação pelo nosso público, sabe, Márcia? E de um certo modo educa para aspectos que talvez não estejam saindo com a devida fluência na mídia, né? Então a mídia promete simplificação, a mídia promete um IVA, todo mundo comemora, a foto sai bonita, mas no fim das contas a gente que está no dia a dia das empresas é um pouco diferente. E eu acho assim, quando a gente avalia, um ponto que a Márcia tinha comentado aqui hoje também, a necessidade educacional, né? A gente precisa reaprender e a gente precisa que todas as pessoas estejam atentas ao objetivo efetivo da reforma, né? Porque até essas engrenagens todas girarem, se elas estiverem de forma desarmoniosa, né? A gente vai ter impactos muito negativos. E a gente está falando aqui, por exemplo, a Márcia deixou claro a necessidade de uma empresa criar uma capacitação para os seus fornecedores. Olha o impacto também de custo disso, porque gera um custo. Só que é um custo necessário, porque senão para a operação. Eu vou fragilizar ainda mais algo que já tem margens pequenas, que oscila muito, né? Que já tem essa característica pela logística que a gente tem no nosso país. Então, acho que são pontos muito relevantes e a gente aprende sempre aqui, né? E só para destacar aí para os nossos ouvintes, a gente está também criando um material específico sobre a reforma. A gente vai lançar aí por etapas, né? Diante das conversas que a gente está tendo, aproximações. Eu acho que é muito importante nesse momento é o diálogo. A gente ainda não tem respostas exatas. Talvez a gente nunca as tenha, porque nós estamos aí há muitos e muitos anos questionando o sistema atual. Vamos ficar muitos e muitos anos questionando o novo sistema. Mas é para buscar segurança jurídica, para respeitar os contribuintes. Então, esse material vai estar disponível a partir de segunda-feira, no dia 23/9, para download. Depois a gente vai inserir outros materiais, graças a esse apoio que a gente tem e essas pessoas que a gente traz aqui para dialogar e para entender, aprofundar sobre a reforma. E outro ponto importante, a Carolina tinha mencionado aqui também, é a questão, e você ressaltou, Márcia, a questão da estratégia tributária, né, a importância dela. E aí eu acho que a Carol tem também questionamentos, a gente tinha conversado sobre isso. Fica à vontade, Carol. Claro. Bom, Márcia, sabemos que o setor do varejo é um setor altamente competitivo e com margens muito apertadas. Então, nesse sentido, você acredita que as estratégias judiciais tributárias, elas são uma forte aliada ao setor, né, ao varejo? Demais, demais. Na verdade, eu diria que é a condição de existência do varejo. Ainda mais o grande varejo, né? Acho que a gente não precisa nem repetir aqui os desafios que se tem em termos operacionais, em termos de atuação no Brasil. Mas, assim, o varejo com toda essa carga tributária, com toda, né, a imperfeição da não cumulatividade, né? Então, assim, o varejo, para sobreviver, ele precisa, sim, ter um jurídico tributário antenado, que atue no polo ativo, né, que esteja aí discutindo teses, entendendo o que é teses estratégicas para o mercado, para o setor. Então, assim, eu considero uma condição existencial, isso aí. E, assim, eu até tenho aqui, eu tenho 2 exemplos aqui, né, que aconteceram. Eu acho que todo setor é uma condição existencial. O sistema tributário do Brasil, ele tem uma série de lacunas. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui falando de uma reforma tributária que já tem 30 anos que ela é pensada, né, pessoal? Então, assim, tem uma série de imperfeições. O varejo, mais especialmente ainda, né? E eu trago aqui até 2 exemplos de 2 teses que me veio aqui, por exemplo, que foi específica para o varejo.
a tese da lei complementar, da ausência de lei complementar da emenda constitucional 87, né, que foram as operações de e-commerce, e a não definitividade da substituição tributária. Então, assim, foram dois temas super relevantes, né, recentes, e que foi exclusivamente do varejo, né, e foi na ordem de bilhões aí dentro do nosso segmento, tá? E eu digo mais, né? Eu falo que a estratégia judicial ela vai continuar acontecendo, porque o nosso novo sistema ele já nasce com uma série de questionamentos e imperfeições, né? Então, ela não é só importante para o sistema atual e vai continuar e teremos muitas teses interessantes no nosso, infelizmente, né? Não é o que a gente deseja, mas para o nosso novo sistema tributário também. A gente tem participado aí de alguns eventos jurídicos vinculados à temática da reforma, e um ponto que eu acho que é importante assim, é a questão de abertura de mentes, a mudança de mentalidade, né? Quem é o nosso legislador atual, quem é o Poder Judiciário, como ele tem se comportado, a gente tem exemplos aí de subvenção, Sistema S, né? O que demonstra também a questão do próprio fisco com relação ao PERSE, são vários exemplos que podem aí nos deixar interrogações sobre o presente e o futuro, porque se o comportamento não muda frente à mudança, né, qual será a diferença? O que não vai mudar no tributário, né, que o Daniel também já mencionou aí em muitos eventos. E essa questão da a gente ficar atento à desarmonia, né, e buscar a defesa dos contribuintes é realmente algo essencial, né, para o atual sistema, para o futuro e para sempre, né, porque nós estamos defendendo aí a coerência, a harmonia, e esperamos, né, que essa simplificação realmente aconteça. E, Márcia, assim, já caminhando aqui pro final, né, a conversa, a gente fica sempre muito animado e aprende muito, né, por nós aqui a gente continuava muito mais tempo, mas eu queria que você deixasse aí uma reflexão da sua carreira, né, de tudo que você já passou, vivenciou, a sua questão por ser mulher, para outras mulheres, né? O que você indicaria para quem está começando agora nessa área? Quais as dicas, aí, os conselhos que você poderia dar dentro de toda essa trajetória fantástica que você criou e essa bagagem que você já adquiriu? Já me perguntaram uma vez, você já se sentiu alguma vez numa situação de desvantagem, desconfortável por ser mulher, numa área que tem muitos homens, né? Gente, não, pelo contrário. Assim, o conselho que eu dou é as mulheres. Eu tive a sorte de trabalhar em grandes empresas, né? Então nunca tive essa questão que sempre prezaram por equidade de gênero. Então eu nunca me sentia desprestigiada ou menos favorecida por ser mulher, né? E eu também vejo pelo outro lado que é uma postura também, né? Então, eu nunca deixei de fazer nada ou de enfrentar algum desafio ou de participar de alguma coisa pensando, eu sou mulher, não, aquilo só pode mulher ou aquilo só pode homem. Enfim, eu mantive sempre a postura profissional. Então, eu nunca tive nenhum problema, né? Tive essa sorte. E eu acho que isso é um ponto, né, que a gente tem que levar aí para as mulheres. Não ter nenhuma crença limitante, né? Você não tem que ter nenhuma crença limitante de atuação por você ser uma mulher. Então, vá onde você quiser, faça, né? Não é por ser mulher que você vai deixar de fazer, ter essa postura, não ter essa limitação. E eu acho que é isso, né? A gente seguir na área tributária. Eu acho que a área tributária hoje ela tem uma participação muito grande de público feminino, muito grande. Também dos anos para cá eu estou vendo crescer o número de mulheres. Isso me deixa com muito orgulho, me deixa com muita satisfação. Eu vou falando aqui da minha equipe hoje. Eu tenho uma equipe bem grande, 65% são mulheres. Então, das minhas lideranças, 60% das minhas lideranças dentro da minha equipe são mulheres também. Então, acho que é isso. Não ter nenhuma crença limitante, acreditar que existe, sim, a equidade de gênero, não deixar isso te bloquear. E o lugar de mulher é onde ela quiser, né? É assim que tem que ser. Perfeito. E para as nossas considerações aí, Daniel, depois Carol, fica à vontade. Bom, Bruno,
fantástico, né? Eu acho que essa oportunidade aqui de ouvir a Márcia e dividir tantas experiências, assim. Então, eu acho que agradecer, né? Eu acho que a nossa audiência, todo mundo que acompanhou aqui o nosso videocast, Bruno, e que nos acompanha nas redes sociais, que nos acompanha no dia a dia, porque eu acho que um dos papéis aqui nosso na Locatelli também é educar, sabe, Márcia? Então, na medida que a gente compartilha experiências, a gente cumpre um pouco esse papel, né, Bruno? Te ouvir, Márcia, é muito inspirador, né? Como você falou, você nunca pensou sobre isso, quer dizer, foi tão natural você se desenvolver profissionalmente, independente de uma questão de gênero, e isso eu acho que tem que fortalecer quem está te ouvindo, ou que se sente assim por não trabalhar em companhias como você vivenciou. Mas, novamente, te agradecer demais aí, obrigado realmente por esse tempo, né? Eu sei que, bom, você se deslocou, veio do Rio para cá, passou o dia com a gente. Então, novamente, muito obrigado. Parabéns, Bruno, pela organização. Você, o Yuri, toda a equipe da Locatelli que promove esses encontros periódicos e que são tão ricos. E obrigado também, Carol, por ter convidado a Márcia e ter trazido ela aqui hoje. Obrigado mesmo. Sim. Muito obrigada, Márcia. Foi um prazer mesmo ter você aqui conosco. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. E realmente, assim, foi uma experiência incrível escutar um pouquinho da sua trajetória, tudo que você colocou aqui pra gente sobre o setor do varejo. Obrigada. Fique à vontade, Márcia. Eu só tenho a agradecer, né? Vocês me receberam super bem. Quando a Carol fez o convite, fiquei super feliz. Então, agradecer, realmente. É um formato muito bacana, né? Eu até brinquei, a primeira vez que eu faço um videocast, eu brinquei e falei, Carol, você falou que era um podcast, não falou que era um videocast. E assim, vocês me deixaram completamente à vontade. Obrigado por me receber, obrigado por dar esse espaço para tantas pessoas. É uma iniciativa muito bacana, né? Que você já tem há algum tempo aí. Então, os episódios são excelentes. Convido a todos a assistirem, porque são muito bons. E só agradecer, né? Pela oportunidade aí, pelo espaço que vocês abriram aí para o nosso setor do varejo. Nós que agradecemos a sua presença, a sua simpatia, a sua generosidade, a sua inteligência, que a sua loucura aí nos inspire a continuar, né? A continuar insistindo e persistindo no nosso país, lutando aí pelos desafios que a gente ainda tem que enfrentar. Eu acho que é uma etapa desafiadora para todos nós e a gente está aqui justamente para isso, para unir forças, para aprender com cada um. E que a gente tenha realmente um novo sistema tributário com seus objetivos aí consolidados, para que a gente impulsione a economia brasileira, impulsione o varejo. E junto aí, claro, com esses aspectos setoriais, eu deixo aqui o convite para você que nos ouve, para você que está nos assistindo, nos acompanhando aí. Na próxima semana teremos um videocast especial também, vinculado ao setor de beleza, com o André Rocha. Um episódio imperdível também, analisando aí os detalhes do setor de beleza no Brasil, os impactos da reforma sobre esse setor. E é claro que a gente vai continuar te informando sempre, porque nós estamos apenas no início de um longo processo de transição e de um longo processo de acomodação e de interpretação de um novo sistema tributário. Os desafios estão aí para cada um de nós. Continue nos acompanhando, o nosso videocast, o nosso podcast, nossas redes sociais, né? Para que a gente possa sempre estreitar esses laços. Que ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários, a gente vai ter a satisfação de entrar em contato, de responder esses questionamentos. E se tiver alguma sugestão também de episódios, de setores, também fique à vontade. Este episódio e todos os outros são construídos com a sua interação, com o nosso respeito a cada um de vocês, em especial na defesa dos contribuintes. Nosso muito obrigado, até o nosso próximo podcast Tributário em Pauta.